Olá, amigos! Meu nome é Sérgio Barros, eu sou advogado, professor universitário, há 10 anos de advocacia e docência na preparação para concursos públicos e também em instituições de ensino superior. E estou aqui para dar sequência ao nosso projeto de aulas bônus do preparatório para a OAB. Bom, como todos vocês sabem, a gente precisa sempre preparar para uma missão, nós precisamos sempre ter uma preparação específica, seja ela qual for. Então, para o mercado de trabalho é uma específica, para um concurso de carreiras policiais é outra preparação específica e para o exame de ordem também. Eu preciso ter uma preparação específica e é o que nós queremos te mostrar e te oferecer aqui na Novo Oeste Concursos. Bom, se você não me conhece ainda, o meu nome é Sérgio Barros, eu sou, como disse, advogado, professor universitário, mestrando em processo pela FADISP, Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, coordenador de um Instituto de Qualificação de Servidores Públicos, o INSPAR, e leciono aqui na capital e fora daqui também em cursos de graduação e pós-graduação. E quero trazer para vocês hoje um panorama, uma ideia geral do que mais cai, do que é específico lá no Código de Processo Civil de 2015. Tudo bem? Então vamos tratar agora o CPC 15, daquilo que é mais cobrado no exame de ordem. Bom, meus amigos, antes de eu falar do Código de Processo Civil, dos conteúdos, eu quero te abrir os seus olhos para uma realidade. Não adianta estudar todo o CPC detalhadamente e aprofundadamente, tá? Não adianta. Eu preciso ter uma estratégia de estudo, porque nós vamos ter aqui basicamente 8 encontros no nosso programa para poder aproveitar e estudar o processo civil. E a gente tem que estudar aquilo que tem mais incidência nele. Tá? Por quê? Porque pensa comigo, você tem 80 questões para responder de modo geral, ok? Das 80, processo civil, ética, constitucional, são todas questões com pré-texto. Ou seja, vai ter uma historinha lá na questão falando sobre Caio, Tício e Mévio, provavelmente seus conhecidos da faculdade, né? Todas as tretas da faculdade tinha Caio, Tício e Mévio. Na prova não vai ser diferente, eles vão aparecer com uma historinha de mais ou menos 5 linhas. Aí cada enunciado vai ter 2, 3, 4 linhas, ou seja, eu já estou aumentando aí mais, vamos colocar, mais 4 linhas por enunciado, né? Então eu vou arredondar para 5, tá? Tenho 4 alternativas, 5 linhas cada uma, então deu 20. Mais o enunciado com 5 linhas, no mínimo, já deu 25 linhas. 25 linhas. Por questão. Multiplica isso por 80. Eu vou ter então 2.000 linhas na prova toda. 2.000 linhas na prova toda. Ou seja, eu vou ter que ler e ler novamente. Por isso que era uma prova extensa. As 5 horas de prova acabam sendo poucas para essas 2.000 linhas. Porque se você fizer a conta, você vai chegar num numeral de 3 minutos mais ou menos para cada questão. 3 minutos para você ler 25 linhas é bastante coisa. Então nós precisamos, além de entender o conteúdo, a gente tem que mapear aquilo que tem mais incidência, porque o que mais cai continuará mais caindo, e a gente precisa te preparar para resolver essas questões específicas que caem na primeira fase. Porque é aí que eu te digo, muita gente que sabe o conteúdo, às vezes não passou na primeira fase do exame de ordem. Por quê? Porque sabe, mas não está condicionado, treinado para respondê-la a contento, dentro do tempo que nós estamos falando aqui. Então esse é o nosso objetivo aqui nessa aula, mostrar o conteúdo do que mais cai e mostrar algumas questões. Eu vou resolver 2 questões hoje para que a gente possa entender o quanto isso é favorável, porque quando você pega a dinâmica do conteúdo e a dinâmica da resolução das questões, você vai perceber que nas questões mais fáceis para você, naquelas que você está mais pronto para responder, em 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos, você responde essa questão. E aí, quando chegar naquelas questões mais complexas, aquelas que você não lembra tanto, que você não gostava tanto, ou que no cursinho você não conseguiu aproveitar tanto as aulas, você
perde um pouco mais de tempo, mas você usa o tempo economizado nas outras questões. E assim você faz as 80 com qualidade, umas mais rápido, outras um ritmo um pouco mais lento, mas faz as 80 com o tempo necessário, de modo que você tem uma chance de aprovação muito grande. Esse é o nosso objetivo aqui, facilitar o teu estudo, encaminhar o teu estudo, poder potencializar os seus conhecimentos, aquilo que você já viu na faculdade, mas agora voltado para a prova, para o que ela cobra, como ela cobra, tudo bem? Esse é o nosso grande objetivo e você vai ver a partir de agora. Marcelo, põe para mim nos slides, olha só, acompanha comigo. Eu tenho aqui um índice de assuntos que mais são cobrados no exame de ordem. Então, por exemplo, o campeão é o procedimento comum, que tem 24% de cobrança na prova. Gente, olha para mim. Se 25% de toda a prova tem procedimento comum, então é óbvio que vai cair alguma coisa desse tema. Vai cair sempre. Por quê que cai? Aí você precisa ser um pouco mais esperto. Porque o advogado sempre lida com o procedimento comum. Petição inicial, contestação, provas, decisão, sentença, recursos e execução é o beabá da advocacia. Então vai ser cobrado mesmo, tudo bem? Mas não é só isso, tem outros temas de grande incidência. Olha comigo. Eu tenho leis específicas, esparsas, que falam de processo, também são cobradas 11%. Então, vamos dizer que de uma prova e outra sempre tem uma questãozinha lá de uma questão específica que não está no CPC, como juizados, como outra coisa assim. Tenho partes e procuradores 10%. Por que partes e procuradores sempre caem no exame de ordem? Porque, primeiro, é o que o advogado vai lidar. Ele recebe alguém que vai entrar com uma ação ou que vai responder a uma ação, e ele primeiro precisa se constituir procurador dessa parte e entender quais são os seus direitos e deveres. Isso vai cair no exame de ordem, óbvio. Tá? Também quando você for contestar alguma ação, você recebe um cliente que recebeu uma citação, é a mesma coisa. Você vai precisar ter esses conhecimentos, por isso ele cai muito. E ele está na cor azul, porque é a mesma cor de atos processuais, tutelas provisórias, formação e suspensão e extinção do processo, órgãos judiciários e auxiliares e processo e procedimento, cuja incidência é de 7, 4, 3, 2 e 2%. Por que eu coloquei da mesma cor? Porque eles estão capitulados no mesmo lugar do código. Eu estou falando aqui da teoria, da parte geral do código. Tá? Isso vai ficar bem claro quando a gente for para a lousa e tratarmos do nosso mapa mental. Tudo bem? Mas o fato é que já fique na sua mente, essas matérias, elas se aplicam em todo o CPC. Então eu posso estar aqui falando, olha comigo aqui na nossa televisão, olha no slide. Eu posso estar falando de procedimento comum, mas tendo uma contestação que fala lá que o advogado não é devidamente constituído. Então, o procurador não está devidamente constituído. Ou eu posso falar, por exemplo, de uma sentença que é a parte final da fase de conhecimento, procedimento comum, mas o procurador não está constituído, mas os honorários de sucumbência não estão fixados corretamente. Eu estou falando aqui, ó, honorários. É direito do procurador. Eu posso estar falando de um recurso, por exemplo, em execução civil, e esse recurso está debatendo uma decisão que foi nula, que é contra o processo. Olha aqui, atos processuais. Eu busco aqui o fundamento para o meu recurso na execução. Então esses pontos em azul, eles dialogam com todo o processo civil. Eu posso estar falando de um procedimento especial, que está aqui, ó, e tem 8, e está em vermelho, não é à toa não. Sabe por que ele está em vermelho? Porque se você prestar atenção, tanto na primeira e segunda fase, são temas que vão começar a surgir cada vez mais. Quer ver um exemplo? Pega a segunda fase de civil do 30º exame de ordem. Posso te dizer uma coisa? Se você estudasse só procedimento especial, você tirava 6 na prova. Porque uma questão, a peça ela envolvia uma consignação em pagamento. E uma outra questão envolvia, aliás, a peça era uma possessória, e uma outra questão falava de consignação em pagamento. Essas duas, 5 da peça mais 2 de uma questão, eu estou falando de 7. Você já passava.
só por estudar esse 8% do procedimento especial na primeira fase. Mas grava aí, daqui 3 exames de ordem, isso aqui vai aumentar para uns 10%. Porque se eles querem complicar a prova de CPC, eles pegam nos procedimentos especiais para complicar. Mas hoje eu prometo para você que a gente sai daqui descomplicando esse tal dos procedimentos especiais. Eu garanto, pelo menos a gente vai ter uma visão geral que vai ser muito esclarecedora a esse respeito. Tudo bem? Gente, então olha só, além disso eu tenho processo de execução, eu tenho recursos, que é e processos nos tribunais, que são outros temas de grande relevância e sempre tem uma questão sobre esse assunto. Maravilha? Então, mapeamos a prova. A gente vai passar agora para falar de uns temas pensados no código e um panorama geral dele, para que a gente possa entender aquilo que mais cai e como cai. Tudo bem? Vamos então, Marcelo, põe para mim aqui na tela a nossa lousa digital, que eu quero começar a montar um esquema com vocês. Vamos lá então para a lousa, Marcelo? Olha só. Então aqui então o nosso mapa mental do professor Sergue Barros e a gente vai falar agora um pouquinho sobre a parte geral do código. O código ele tem uma parte chamada parte geral. Parte geral. Tudo bem? Bom, nessa parte geral, a gente tem um primeiro ponto, que vai ser o que nós chamamos de normas fundamentais. Normas fundamentais. Lá eu tenho as principais regras, os princípios de processo que vão se aplicar em todo o processo, tudo bem? Lá eu vou ter, então, os princípios gerais de processo. Princípios gerais de processo. Bom, além disso, a gente vai ter também, então, outras questões que também são muito importantes para a gente tratar, tudo bem? Como um tema que cai bastante ali, ó, jurisdição e competência. Competência, tá bom? Bom, além de... Então, corta para mim, Marcelo. Então, olha só, a gente tem todos esses temas que são temas gerais, como normas fundamentais, jurisdição e competência. Além disso, olha comigo aqui. A gente vai ter também aplicação da lei, quando que se aplica o CPC, quando começou a se aplicar o CPC, a partir de quando, atos processuais, olha, atos processuais, ou seja, a prática de um ato, a anulação de um ato, a comunicação do ato, ou seja, quando que eu vou aproveitar um ato ou não. Vamos pôr isso na lousa? Põe lá, Marcelo, para a gente na lousa. Então eu vou ter 3. A aplicação, regras de aplicação do CPC. Vou ter também aqui a chamada jurisdição e competência, ou seja, onde eu proponho uma ação, qual é o juízo competente, quais são as regras de modificação da competência, tudo isso vai ser tratado nesse tema aqui, que tem uma incidência razoável no exame de ordem, tá? Não é o top 3 que a gente vai tratar aqui na aula de hoje, mas faz parte. E aí chegamos num ponto interessante, que são os atos processuais. Atos processuais. Meus amigos, continuando aqui na lousa, os atos eles vão ter uma forma que deve ser respeitada. Mas e se essa forma for desrespeitada? Se ela for desrespeitada?
a parte ou o juiz ou o serventuário da justiça desrespeita a forma que o próprio código disse que deveria ser. Corta para mim, Marcelo. Bom, se isso acontecer, aí eu preciso pensar na teoria do aproveitamento dos atos processuais, ou seja, na teoria da convalidação dos atos processuais. Ou seja, o que é convalidar? Convalidar é tornar certo o que estava errado, é aproveitar aquilo que está errado. Não era para ser aproveitado porque foi contra a regra processual. Bom, nesse caso, eu preciso pensar então na seguinte ideia. Para que eu tenha uma nulidade processual, ou seja, eu não posso aproveitar aquele ato, eu preciso então pensar que aquele ato está contra a lei e tem mais um requisito, que ele é prejudicial à parte. Então aquele que é prejudicado por uma nulidade, por algo contra a lei processual, ele argue a nulidade, ele levanta a nulidade e aí o juiz tem que acatar e não aproveitar aquele ato processual. Quer um exemplo? Todos sabem que eu preciso juntar um documento, sempre o autor com a inicial e o réu juntar documentos com a contestação. Essa é a regra geral. Pois bem, só que caso alguma das partes junte um documento depois desse momento, diga assim, eu esqueci, estou juntando agora. Dá aquele jeitinho brasileiro, aquele somebody love e junta o documento depois do momento adequado. É uma nulidade, Sergue? É uma ilegalidade? Sim. É um vício processual? Claro. Mas eu pergunto, tem prejuízo para outra parte? Aí eu diria, depende. Por que o autor junta no começo e o réu junta na contestação? Porque é simples. São momentos em que as partes ainda podem alegar coisas, ainda estão na fase postulatória. Logo, se estão nessa fase ainda, beleza? Se estão nessa fase ainda, eu posso então combater esse documento, dando à outra parte o direito de alegar, de se opor àquele documento juntado com a inicial com a contestação. Se eu juntar depois, eu preciso pensar na seguinte situação. Sergue, está errado? Está. Mas eu não queria dar ampla defesa e contraditório para a parte contrária? Sim. Então, se eu intimar a parte contrária de uma juntada posterior, a juntada estará errada, mas essa intimação fará com que eu não tenha prejuízo para a parte. A ausência de prejuízo faz com que eu possa aproveitar aquele ato. Tudo bem? Esse é o ponto, então. Quer um outro exemplo? Há um processo que deveria correr na Justiça Federal, mas corre na Justiça Estadual. Ok. Bom, se as partes puderam participar desse ato processual, se elas puderam se opor a esse ato processual, se elas puderam exercer ampla defesa e contraditório contra ele, mesmo que corresse na estadual, quando vai para a federal, eu olho. Estava errado? Estava porque não tinha que correr lá na estadual. Mas teve ampla defesa e contraditório? Teve participação das partes? Teve. Elas puderam cooperar com aquele ato? Puderam. Então, aproveito e segue o baile. Aproveito e segue o jogo. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, vamos para a lousa agora. Marcelo, põe na lousa. Olha só. Eu desrespeitei a forma processual, mas eu preciso, além disso, eu preciso ter prejuízo. Se não tiver prejuízo, então, sem prejuízo, eu automaticamente tenho a convalidação do ato processual. Sem prejuízo, eu tenho a convalidação. Deixa eu melhorar isso aqui. Sem prejuízo, eu vou ter a convalidação do ato processual. Com prejuízo, eu vou ter a anulação do ato processual. Volta e repratica aquele ato, porque ele não poderia ter sido praticado. Isso tudo está na nossa teoria geral. Maravilha? Marcelo, vamos para o slide agora? Porque olha só, além disso, a gente vai falar então de um outro tópico que é muito importante, que são os sujeitos do processo. Veja, dentro de um processo eu preciso ter gente. Processo trata de conflito, né? Ou seja,
Processo serve para resolver conflito. As pessoas têm lá seus interesses diversos, privados, chega num ponto que esses interesses se chocam, né? E não consigo ter um acordo, uma resolução amigável disso. Para isso, então, eu faço uso de um processo. Essas pessoas vão ao processo para ter de um terceiro a resolução do conflito que elas não conseguiam resolver. Maravilha! Então, se eu falo que as pessoas vão a um terceiro, eu estou falando que tem dois sujeitos que são as partes litigantes, que estão brigando, e o terceiro que é o juiz, o Estado juiz que fará a solução do conflito. Tudo bem? Mas além destes, eu também tenho os auxiliares do juízo, como por exemplo um perito, para produzir uma prova técnica que o juiz não tenha domínio, ele nomeia um perito de sua confiança para isso, como os serventuários da justiça, o escrivão, o oficial de justiça, são todos serventuários da justiça que contribuem para a solução daquele conflito. Veja, eu estou falando de ser humano, eu estou falando de gente. Então, o próximo tópico da teoria geral é sujeitos do processo. Olha comigo no slide. Sujeitos do processo. E aí eu vou ressaltar as partes e procuradores, ou seja, que está no artigo 70, porque isso cai demais no exame de ordem. Sempre cai. 10% tem uma pergunta sobre partes e procuradores. Então, olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, a curadoria para aquele réu preso, réu revel ou citado por edital ou hora certa. O que é isso, Sérgio? Curadoria. O réu, quando está preso, ele não pode sair da cadeia para ir procurar um advogado e procurar uma defesa. Tudo bem? Ele não pode nem ir para a audiência de instrução, porque ele está custodiado. Mas não é por isso que ele fica sem defesa ao léu, revel. Pelo contrário, a Defensoria Pública assume a defesa desse sujeito em razão dessa celeuma, desse problema de estar o réu ou o réu principalmente custodiado. Ou o autor também custodiado tem direito. Não é porque ele está preso que ele não tem direito de buscar os seus, aquele que se incorporou ao seu patrimônio, né? Ele tem que suportar os erros, as ilicitudes praticadas contra ele. Não, ele tem direito. Ele deve ir ao judiciário. E vai. Mas ele vai mediante uma atuação de um curador. Além disso, eu tenho também o réu revel, citado por edital ou por hora certa. Citação por edital e hora certa, aí eu estou falando de comunicação dos atos processuais. É o item que a gente estava falando na lousa agora há pouco. Eu tenho a prática dos atos, eu tenho a nulidade dos atos e eu tenho a comunicação dos atos. Por quê? Eu comunico os atos processuais porque ninguém fica no judiciário o dia inteiro. O processo corre dentro do judiciário ou dentro do sistema de processo eletrônico e as partes estão fora, lá fora. Então quem está lá fora, que é o interessado no processo, tem que saber o que está acontecendo dentro do processo. Comunicação dos atos. E aí eu tenho a citação, que é a comunicação primária de um processo, onde o réu vem integrar ao processo, ele é convidado, né, ele recebe uma notícia muito chata. Ei, tem uma ação contra você, vem aqui responder essa ação, vem. Essa é a citação e ele vem para responder. Mas a citação ela pode ser por AR, ela pode ser por oficial de justiça, ela pode ser espontânea, ou seja, o próprio réu chega e fala assim, ó, tô sabendo que tem ação contra mim aí, deixa eu assinar e eu tô sabendo já, eu fico formalmente ciente de que tem uma ação contra mim. É a citação por comparecimento espontâneo. Ou eu tenho as citações que são fictas. Elas são fictícias. Por que fictícias? Porque eu não tenho a certeza de que se ultimou a citação. Eu tentei citar, não consegui a prova em conteste da citação, então eu dou um jeito para poder seguir o processo, porque eu esgotei as chances de citar com certeza. Então, olha só, eu tenho as citações por edital e hora certa. Edital é a publicação de um edital em mídia do tribunal, em mídia eletrônica, em jornais locais. E a por hora certa é aquela em que o oficial vai uma vez na casa do executado ou do réu. Ele chega lá, bate palma. Fulano, vou usar o Marcelo aqui. Marcelo! Ele bate palma aqui. Aí ele percebe uma movimentação, o Marcelo movimentando dentro da casa, mas ele fica quieto. Aí, Marcelo! E nada. Ele vê um carro lá dentro. Tá. No outro dia ele volta em outro horário. Marcelo, não tem carro lá.
tá tudo fechado mesmo, nenhuma movimentação. Ele sabe que o Marcelo mora lá, mas o Marcelo tá saindo fora. Quer saber? Tá bom. Aí ele chega no vizinho do Marcelo. Ô Tício, que é vizinho do Marcelo. Marcelo mora aqui? Aí o Tício fala, mora, Marcelo mora aí. Que hora que ele tá aí? Olha, ele trabalha o dia inteiro. E aí, geralmente, lá pelas 8 horas da noite, ele vai estar... Lá pelas 6 horas da tarde, ele sai do serviço. Umas 7 ele vai estar aí. Então é o seguinte, Tício, avisa o Marcelo que amanhã eu tô aí. Por isso, estação por hora certa. Avisa ele. 7 horas eu vou estar aqui para tratar de um assunto de interesse dele. Sou o Sérgio, oficial de justiça, é de interesse dele, tá bom, Tício? Ah, tá bom, vou avisar. No outro dia, às 7 horas em ponto, hora certa, eu chego lá e falo, e aí, Marcelão? Cadê você? E o Marcelo sabe que eu tô chegando lá, ele some, ele não quer receber a citação. Aí vem o Tício, ô Tício, você avisou o Marcelo? Avisei, que eu estaria aqui às 19, então tá bom. Então, Tício, assina aqui, você assina, e você recebe em lugar do Marcelo, porque eu vim na hora certa e ele não estava aí. Na hora que eu marquei com você, que você avisou ele, e ele não estava aí, estava querendo sumir. Ele está com sinais de ocultação. Pronto. Eu dou por citado o Marcelo através do Tício, do vizinho fofoqueiro, que todo mundo tem, não é? Todo mundo tem um vizinho fofoqueiro. Então eu dou por citado assim. Por isso, citação por hora certa. Mas veja, tanto na hora certa quanto no edital em jornal, em mídia eletrônica, eu não tenho certeza absoluta de que o linguarudo do Tício passou para o Marcelo a citação, a inicial. Eu não tenho certeza absoluta no processo. Então, se ele não contesta, eu vou ter então a curadoria especial, que é um defensor público que defende o Marcelo, porque eu não sei, ao certo, indubitavelmente, se ele foi de fato ou não citado. Maravilha? Deu para entender? Bom, e eu vou ter também representação de pessoas jurídicas ou de menores também, tá? Menores ou pessoas jurídicas vão ser representadas por pessoas, tá? Isso que eu vou ter então esses sujeitos do processo. Além disso, a gente tem outra coisa que cai muito porque é novidade do CPC 15, os deveres das partes. Olha só, eu tenho no artigo 70 ainda, que as partes têm que atuar com veracidade, que ela tem que trazer alegações fundamentadas. Eu não posso ficar trazendo alegação absurda no processo para me defender de uma coisa, ou para sustentar um interesse. Alegação absurda não. O que mais? Não praticar atos ou provas desnecessárias. Ah, eu quero ouvir a testemunha lá no Rio Grande do Sul. Agora eu quero ver a testemunha lá em Manaus, lá no Acre. Rio Branco, Acre? Não. Ele está querendo botar isso tudo de testemunha lá fora para quê? Para enrolar o processo. Não posso fazer isso. Porque isso não é, o dever meu é evitar esses atos desnecessários. O que mais? Cumprir e não obstar o cumprimento das decisões judiciais. Informar o endereço atualizado. Essa é uma grande novidade. Informar o endereço atualizado, principalmente quanto ao réu. Mudou de endereço? Informa nos autos que mudou. Por quê? Se eu não informo, o juiz presume que eu estou agindo com má intenção. Qual é o motivo de eu mudar meu endereço e não informar o juízo? Estou querendo enrolar o processo. Eu presumo isso. Essa é uma novidade do CPC 15, tá? E eu não posso inovar o bem, ou seja, deteriorar, dificultar o objeto litigioso. Às vezes eu estou, por exemplo, como um fiel depositário de um bem, e como tal, fiel depositário de um bem, eu tenho que guardar e zelar esse bem. Bom, eu não posso deteriorar esse bem, eu não posso deixá-lo num lugar que seja inacessível para o juiz ou para as partes, tudo bem? Bom, a penalidade vai ser advertência nesses 3 itens em preto e multa nos 2 itens em vermelho. Multa processual de até 10% sobre o valor da causa atualizado. Tudo bem? Vejam, isso já vai gerar um problema muito sério para o réu ou para o autor, porque eu vou ter uma penalidade processual e vai ter que pagar. Tudo bem? Se eu quiser recorrer, por exemplo, de outros assuntos, tenho que pagar a multa, tá? Por quê? Porque eu feri com o meu dever enquanto parte. Bom, além disso,
a gente vai ter honorários, responsabilidades das partes, a má-fé processual, honorários sucumbenciais. O que é isso? Que é a forma de você premiar o advogado que vence a demanda, não só honorários, mas as despesas sucumbenciais que envolvem custas e honorários, ou seja, quem perde a ação vai ter que pagar por isso. Porque assim, ninguém é obrigado a brigar, a manter um processo, a entrar com uma ação. Mas uma vez que você perde, uma vez que você se torna sucumbente, a derrota te traz responsabilidades, quais sejam custear a derrota, pagar as custas do judiciário e os honorários sucumbenciais. Tudo bem? Além disso, vai tratar nessa parte geral também da gratuidade judiciária, tá? E que está no artigo 98, ou seja, como que eu vou poder entrar com a ação sem pagar as custas. Porque se eu impor o pagamento de custas, eu automaticamente vou deixar de fora, eu vou alijar aquele que não tem condições de pagar as custas de pagar um advogado. Eu preciso pensar então em gratuidade judiciária e assistência judiciária gratuita. Tá? Bom, meu povo, só para continuar aqui então, vamos colocar isso na lousa. Um outro ponto importante, põe na lousa, Marcelo, tá? Diz respeito à intervenção de, como a gente estava falando, 6. Deveres das partes, vou colocar melhor, partes e procuradores. 6. Partes e seus procuradores. 7. Despesas processuais. 8. Esse é um ponto que cai bastante. Vou deixar então em vermelho. Intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros. Corta para mim, Marcelo. Gente, intervenção de terceiros cai muito. O que é isso? Basicamente, significa a introjeção. Significa colocar alguém que ainda não está no processo. Seria alguém que deveria estar, ou que poderia estar desde a inicial, mas que por uma opção do autor, ou até mesmo por um erro do autor, essa parte não está no processo, então eu preciso fazer uso de métodos de introjeção de alguém que ainda não está no processo. Maravilha? É comigo então, exatamente nos slides, a intervenção de terceiros. Olha só, o ingresso processual de terceiro, alguém que não estava no processo e vai ser parte nele, ela pode ser provocada, ou seja, a parte pede para o terceiro vir, ou espontânea. O próprio magistrado percebe a falha, percebe a ausência e o magistrado vem e manda incluir esse terceiro. Tá? E ele serve à eficiência processual. Para que abrir outro processo para colocar aquela parte? Ou para que eu vou extinguir um processo para começar outro com as pessoas corretas? Não. Olha o aproveitamento dos atos aí. A inicial está errada. Está faltando gente. Calma, calma, não priemos cânico, como dizia o Chapolin Colorado. A gente coloca essa pessoa que não está e arruma a casa para o processo seguir até o final. E cabíveis em regra no procedimento comum. Juizados a uma vedação expressa na 9.099 de 98, no parágrafo 5º, no artigo 5º e parágrafo 2º, inciso 3º, e a única exceção aos juizados que diz o seguinte, que cabe o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Bom, quais são os instrumentos de alocação, de introjeção do terceiro no processo? Assistência, denunciação à lide, chamamento ao processo e o IDPJ e amicus curiae. Só para ficar bem claro, um resumo das intervenções, eu tenho a seguinte ideia. A assistência, veja, a assistência vem de ajuda. Ela é, na verdade, um auxílio que pode ser simples, um interesse menor, ou um auxílio mais complexo. O que seria um interesse simples? Gente, imagina que você tem um contrato de locação. Esse contrato de locação tem um locador. Ele subloca para um sublocatário. E o proprietário é um terceiro. Ocorre que o sublocador sofre uma ação de despejo
do proprietário. Então o locador sofre uma ação de despejo do proprietário. Ora, se ele for despejado, automaticamente atinge o sublocatário, não é mesmo? Que tem uma relação precária com ele, com o locador. Locador e sublocatário. Se eu extinguir a locação, automaticamente cai o documento acessório, a relação acessória, que é a sublocação. Então, eu posso ter uma assistência simples do sublocatário, porque ele tem muito interesse em não haver despejo. Outro exemplo, tá? Assistência já, por exemplo, uma assistência litisconsorcial, que é aquela em que o condomínio, em relação à área comum, perante o seu condômino. Tá? Imagina que tem uma ação lá, por exemplo, de um terceiro contra um condômino contra um terceiro. Tá? Imagine que, por exemplo, eu tenha lá uma ação do condômino contra condômino, porque um bateu no carro do outro. O próprio condomínio pode ser chamado, porque primeiro ele responde, ele tem interesse, segundo, porque ele tem interesse em passar para aquele condômino que é barbeiro, pagar pelo carro batido. Tudo bem? Aí eu tenho uma assistência litisconsorcial. Por que litisconsorcial? Porque o interesse é grande, é um interesse maior, é um interesse robusto. Tá? Bom, pode ter também a denunciação à lide, que acontece muito nos casos de obrigação subsidiária. Por exemplo, quando alguém bate em outrem, tá? Num acidente de trânsito, eu vou lá e entro com ação contra o ofensor, quem bateu o carro. Se esse ofensor tivesse uma garantia de acidente contra terceiros, ele chama a seguradora. Por quê? Porque a seguradora vai responder por isso. Então a seguradora responde e ele responde perante a seguradora, subsidiariamente, se o contrato prever isso. E chama isso então de denunciação à lide. Ou eu tenho também aquelas obrigações, aquelas relações de obrigação solidária, por exemplo, relação de consumo. Não é mesmo? Numa relação de consumo com dois prestadores, eles são solidários entre eles. O que é solidariedade? Qualquer um responde pela integralidade do dano. Qualquer um paga a indenização integral. Só que quem pagar, às vezes, não teve culpa total no dano. Então ele já quer colocar na ação o outro co-obrigado para que a gente já tenha real noção de quanto cada um deve. E aí eles vão pagar entre si aquele problema e já vou reparar ao dano do consumidor. Tudo bem? Então essa é uma obrigação solidária, eu faço um chamamento ao processo. Eu chamo o meu parceiro solidário. Vem cá, companheiro, é pra gente responder isso aqui junto. E já responde, já apura as culpas entre eles. Tá? O consumidor vai ser reparado por qualquer um deles. Reparou? Entre eles já vou ter o acerto de contas em razão da culpa, da concorrência que cada um teve para aquele dano. Maravilha? E eu tenho agora uma novidade do CPC que já caiu no exame de ordem recentemente. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o IDPJ. Bom, esse incidente, ele exatamente é aquele em que eu vou invadir o patrimônio dos sócios porque a empresa não teve solvabilidade, não conseguiu pagar aquela conta. E também aquela desconsideração inversa que o STJ trouxe por relatoria da Nancy Andrighi, numa ação de família, onde o pai executado, ele estava sempre ocultando seus bens da empresa. Então vejam, a desconsideração da personalidade jurídica é empresa perante os sócios, pessoa física. A inversa é exatamente o movimento inverso da pessoa física para a jurídica, tá bom? Isso pode acontecer também. Meus amigos, era isso que tínhamos para falar então sobre a parte geral do código. Para fechar a parte geral, quero falar sobre tutelas provisórias, que caem muito também. Então, o último ponto aqui, 9 na nossa lousa. Põe na lousa, Marcelo. Tutelas provisórias. Tutelas provisórias. Elas se subdividem em dois tipos de tutela. Olha comigo aqui no slide. Tutelas de urgência e de evidência. Tá? Foi uma grande inovação do CPC. E a tutela de urgência é aquela em que eu preciso mostrar que o que eu estou pedindo é provável e que eu tenho um risco de que se eu esperar demais eu não vou receber
se esperar a sentença no tempo certo, processual certo, eu não vou conseguir desfrutar daquele direito. Ou porque o objeto perece, ou porque eu vou perder a chance de desfrutar disso. Então, por exemplo, uma tutela de urgência, tá? Uma tutela de urgência, provisória de urgência, é aquela em que, por exemplo, eu estou tratando de um medicamento. Ora, não dá para esperar 2, 3 anos para chegar a uma sentença e eu poder desfrutar de um medicamento que eu preciso para tratar um câncer. Impossível esperar. Então, é provável que o Estado tenha que fornecer aquele medicamento? Sim, é provável pelo 196 da Constituição. Bom, há uma urgência, um risco do resultado útil do processo, porque quando lá na sentença ele falar pode dar o medicamento, eu posso ter, infelizmente, desfalecido. Então, sim, aí eu tenho a urgência também. Ou a evidência, que é aquela tutela provisória em que eu já vou desfrutar do direito desde o começo da ação. Mas não há urgência. Há uma evidência, há uma probabilidade específica. Ou seja, a defesa ela é manifestamente protelatória, os documentos são incontestes, não tem para onde correr. Eu olhei a contestação, ela é muito ruim e ela não tem nada que me faça descrer na inicial, naqueles fundamentos da inicial. Então, ou os chamados precedentes vinculantes, IRDR ou súmula vinculante. Julgamento repetitivo pelo STJ ou do STF ou a súmula vinculante, que na doutrina é controverso pra caramba, mas para a OAB a gente vai ter que levar assim. Tendo essas duas possibilidades, eu posso de cara já desfrutar de um resultado, não por urgência, mas por evidência. Veja, olha a proximidade. Probabilidade na urgência, com urgência, tutela de urgência. Uma probabilidade específica, qualificada, sem urgência, é a evidência. Tudo bem? Gente, terminando isso, então, a gente para de falar do parte geral do código e entra num ponto que entendemos ser de suma importância, que é o processo sincrético. Então, eu vou colocar no quadro para você aqui, tá? Vamos para a lousa, Marcelo. Olha só que interessante. Tudo isso que nós falamos aqui na parte geral vai se aplicar a todo tipo de processo. Mas eu quero te mostrar um conceito fundamental. Porque o processo se divide em chamado procedimento comum. Olha só. Procedimento comum. Tá? O que é o procedimento comum, gente? O procedimento comum é aquele que serve para resolver os problemas comuns, os conflitos comuns, os conflitos em geral. Então, resolve conflitos comuns. Além disso, eu vou ter também no código os procedimentos especiais. Olha só, os procedimentos especiais. Que nada mais são do que uma adaptação do procedimento comum, porque eu tenho problemas especiais que precisam de soluções processuais especiais, conflitos excepcionais que fogem ao comum, e eu preciso então de algo excepcional, especial. Vamos na tela então. Então eu tenho conflitos especiais, que demandam processo especial ou regras processuais especiais. Tá? Até o final desse nosso encontro a gente vai chegar nessa conclusão. Maravilha? Gente, então é basicamente esse desenho agora que a gente vai estudar.
Vejam, a parte geral do código, que eu vou assinalar agora na lousa, essa parte geral do código, ela se aplica tanto ao procedimento comum, como também vai se aplicar ao procedimento especial, a ambos os procedimentos, tá? E a gente vai ver a partir de agora, então, como funciona o procedimento comum, para depois chegarmos nos procedimentos especiais, porque o especial nada mais é do que uma adaptação, uma flexibilização do comum. Maravilha? Vamos fazer um intervalo agora e logo depois a gente volta para falarmos do procedimento comum, que também cai muito no exame de ordem, é 24% de incidência. Maravilha? Grande abraço, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!